Olá, amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano, sejam muito bem-vindos ao DS Entrevista. Estamos recebendo hoje aqui o secretário de Saúde de Suzano, Pedro Ishi. Você pode participar dessa entrevista encaminhando sua mensagem no WhatsApp do Jornal Diário de Suzano, que é o 47456900, 47456900, ou se você preferir, deixa sua mensagem na própria live aqui do Facebook do Jornal Diário de Suzano. Lembrando que essa entrevista está sendo ao vivo, mas você pode acompanhá-la também no canal do YouTube do Jornal Diário de Suzano e no portal www.diariodesuzano.com.br e também pelo Instagram. E ainda tem a oportunidade de ver essa matéria no jornal impresso. Até o final da semana a gente vai publicar tudo o que o secretário disse aqui nessa entrevista. Secretário Pedro Ishi, obrigado pela sua presença, mais uma vez aqui no DS Entrevista, né? Eu queria que o senhor desse uma saudação para quem está nos acompanhando nesse momento. Edgar, boa tarde a todos os internautas, meu boa tarde. Quero aqui agradecer ao Diário de Suzano e toda a equipe por estar aqui nos concedendo um espaço para a gente estar podendo falar um pouquinho sobre a saúde no município, de forma geral, né? E passar as orientações aí a respeito da Covid-19, que é o assunto que interessa não só ao município, mas toda a região. Tá certo. Secretário, então vamos começar. Antes de falar de Covid, o prefeito esteve em Brasília ontem no Ministério da Saúde solicitando verbas para o hospital regional, que seria um hospital importante, até por conta da situação que está Suzano e o país em relação a leitos, falta de leitos, né? Que o senhor falasse um pouco qual foi a informação que o senhor recebeu do prefeito sobre o hospital. Inclusive a gente divulgou hoje em manchete, né? Que existe a possibilidade aí de mais recursos, né, para o hospital. Isso, Edgar. O prefeito teve uma agenda junto com o deputado federal Márcio Alvino, né? Teve uma agenda em Brasília, onde foi atendido pelo secretário-geral, né, do Ministério da Saúde, onde lá o prefeito colocou, né, o projeto do Hospital Federal em discussão, e o prefeito fez o pedido, além, né, dos recursos da obra, fez o pedido aí do custeio do hospital, né, porque nós sabemos que o SUS ele é movido por uma tripartite entre governo federal, governo estadual e município. Então o prefeito já está se antecipando e fazendo o pedido do custeio e, lógico, também ao pedido aí para poder acelerar a obra do Hospital Federal. Porque a previsão é para 2022. A previsão é para 23, 24. 24. Isso, né? Então o prefeito quer acelerar, né, a obra, né, no caso lá do hospital, e aí foi feito esse pedido lá em Brasília. Está com 20% de obra, né? 20% de obra concluída, né? As estruturas todas em pé, né? Quem passa ali na avenida já pode ver. Né? Agora, acho que, se eu não me engano, eles estavam concluindo a parte de laje. Foi retomada, né, nesse né? mandato, na verdade, é isso? Correto. Ela foi retomada, né? Teve um processo lá em que as empresas que tinham ganhado no primeiro momento desistiram, né? E agora está na terceira colocada. E estamos dando seguimento aí para mais uma lenda, né, na cidade de Suzano, que eu tenho certeza que o prefeito Rodrigo Achiuchi vai concluir. Secretário, agora falando um pouco então de Covid, eu queria que o senhor desse um panorama. Como é que está a situação hoje em Suzano? A gente tem até que estar conversando antes. Viu aí, observou uma pequena queda nos números, não só na região, mas no país como um todo. Existe uma queda, evidentemente, que lamentavelmente muitas pessoas estão morrendo ainda, né? Sim. Edgar, nós tivemos aí nos últimos dias uma leve queda nos casos de Covid, nos casos de internação, mas é importante a população saber que nesse momento não é o momento para a gente baixar as guardas, né? Uhum. Nós temos que estar aí cientes que a pandemia ainda existe, que precisamos nos cuidar. Alguns meses atrás vivemos um dos piores cenários, né, já vividos em questão de saúde pública, aqui mesmo na cidade de Suzano. Graças a Deus, Edgar, o nosso trabalho ele foi pautado em não faltar leitos para a população. E graças a Deus a gente conseguiu aí, nós vimos em outras cidades, né, pessoas morrendo na fila de espera para um leito. E graças a Deus nós, aqui em Suzano, nós não tivemos essa dificuldade. Lógico, nós tínhamos lá um PS, os hospitais de convênio como Santa Maria, San Nicolas, Amo Saúde, né, Arnaldo Pesutti, nós tínhamos uma lotação, mas graças a Deus não ficou ninguém na fila lá do lado de fora do PS e ninguém veio a óbito lá na fila de espera. Então isso para nós já é um grande avanço, já é uma grande conquista, né? A gente, lógico que o nosso interesse era poder salvar vidas
e salvar a vida de todo mundo que estava internado. Infelizmente a gente sabe que é uma doença muito difícil, né? Mas a gente não mediu esforços, né, para poder passar essa pandemia, passar esse pior momento da pandemia e não ter nenhum agravamento no sistema de saúde. Como que está hoje, secretário, a situação aí? De quais números que o senhor tem hoje atualizados? Hoje a nossa taxa de ocupação hoje ela é de 44,82%. Já caiu de novo, né? Que hoje estava 55%. Isso, já caiu já, né? A gente hoje tem é 40 aí? 44,82% a nossa taxa de ocupação. Certo. Já está contando o São Nicolas, o Santa Maria? Isso, já está contando todos os leitos, né? O HC está em processo de abertura da última fase dele, que são mais 10 leitos de UTI, né? Então também a cidade vai contar. E essa abertura do HC, eu quero parabenizar o prefeito Rodrigo Achurucci, uma conquista aí nessa abertura dos leitos do HC, e que ajudou muito, não só a cidade e toda a região, né? Com as vagas de UTI que nós temos lá hoje, vai ser referência no atendimento. Esse é um total de quantos leitos? Hoje nós temos um total de 80, eu vou até confirmar aqui, mas são 87 leitos hoje. 87 leitos para atendimento específico à Covid. É importante a gente lembrar também, Edgar, que nós temos um atendimento em separado. Então a pessoa, quando ela vai até o pronto-socorro, ela procura o pronto-socorro por uma síndrome gripal, a gente tem um atendimento separado. Então o que é Covid, nós temos os leitos separados, e o que não é Covid, a gente também atende. Que é esses 44,82 aqui, que é o de Covid, né? Isso, que é essa ocupação. Assim, o mês passado, em março, tinha passado de 100%. Né? A gente ficou várias semanas acima de 100%, né, Edgar? O que seria o 100%? O 100% é quando você atingiu lá, um exemplo, a gente tem 30 leitos, a gente atingiu esses 30 leitos, tá? E aí você precisa criar novos leitos. E aí você faz a duplicação de bico, né? Você faz a extensão do oxigênio, cria, no caso, uma maca a mais, uma poltrona a mais. Então aí por isso que você passa da sua taxa de ocupação. É o leito virtual, né, que a gente acaba criando. Não pode deixar de atender, né? Tem que atender de alguma forma. Não, Edgar, de alguma forma a gente tem que atender. É o que eu falei, é um orgulho para mim, assim, que graças a Deus a gente não teve nenhuma pessoa que veio a óbito lá fora no PS. Todo mundo que veio, a gente conseguiu colocar e não deixou ninguém aí com falta de atendimento. Por exemplo, hoje as pessoas que precisam de um leito de UTI, a taxa é 44,82, né? A prefeitura está recorrendo ao sistema CROSS ou ainda não tem necessidade do sistema CROSS? Quando que esses leitos são usados pela prefeitura de Suzano? Quando não tem o CROSS, é isso? Não? Isso, correto. A gente faz um pedido ao CROSS, né? O CROSS ele demora um tempo para poder responder. Quando o CROSS responde dando a negativa, aí a gente encaminha esse paciente ao sistema privado, ao convênio que nós temos com os hospitais particulares. Alguns meses atrás, Edgar, a nossa situação era tão crítica que às vezes o CROSS negava a vaga e nós tínhamos os particulares cheios. Então a gente tinha que ir lá conversar com os convênios para poder liberar a vaga, porque todo o sistema de saúde, tanto o privado como o público, passava por dificuldades. Mas graças a Deus também conseguimos colocar todo mundo dentro das UTIs que estavam precisando, dentro das enfermarias. Certo. Então a situação está um pouco melhor, né? Bem melhor do que no mês passado. Sim. Por exemplo, né? Secretário, antes de começar a falar um pouco de vacina, o prefeito Rodrigo Achurucci, que é o presidente do CONDEMAT, né? O CONDEMAT, na verdade, assinou um termo de intenção, na verdade, da vacina Sputnik. Na época, acho que no começo do ano. E a Anvisa negou autorização excepcional para a importação da vacina Sputnik. Tem alguma expectativa de ser cancelado esse termo? Ou você não conversou ainda com o prefeito sobre isso? Qual é a sua ideia, assim, acho que seria, no caso? Sim. Vai aguardar um pouco mais? Eu acho que a gente precisa aguardar, né? Porque não é só... existe a Frente Nacional dos Municípios, né? Então, não foi só a Sputnik, a intenção de compra também são de outras vacinas, né? Então, de repente, se não der certo com a Sputnik, eu acho que tem espaço para outras vacinas também. E a gente está vendo que a vacinação está andando aqui em Suzano, né? Sim. Eu queria que você falasse qual que é a faixa etária que está hoje, né? E qual que é a expectativa pelo andamento. É claro, não depende de Suzano, né? Depende de vacinas para você atingir o público. A expectativa que vocês têm, assim, que você trabalha em relação a vacinar toda a população. Tá.
Edgar, a vacinação hoje em Suzano, ela acontece em 3 polos, né? Na Zona Sul, em Palmeiras, ela acontece na Escola Odário, né? No Arena Suzano, aqui no centro, né? Lá no Parque Max Pfeffer. E na região norte, ela acontece lá no Céu Gardênia. Então, aqui no centro, nós também temos o sistema de drive-thru e estamos fazendo os acamados também através das unidades básicas. Graças a Deus tem dado tudo certo, tem corrido tudo muito bem. Nós já vacinamos em torno de 51 mil pessoas no município de Suzano com primeira e segunda dose. Tá? Isso esse dá total... uns 30%, quase 30% por aí. Não, na verdade, você fala da população total de Suzano? Total, acho que não chega a dar isso não. Não chega a dar isso não. Porque a gente tem segunda dose também contando. Então, mas assim, a vacinação tem avançado bastante. A vacinação tem caminhado bem, a gente recebe muito elogio, né? Os profissionais do Arena e dos outros polos são profissionais muito sérios, né? Uhum. A gente montou uma equipe muito boa. Eu tenho recebido bastante elogio, né, nessa campanha de vacinação. A expectativa nossa, Edgar, como você mesmo disse aí, é de cada vez mais receber mais e mais doses do município, do governo do estado, do governo federal, para poder a gente ampliar isso. Mas a gente depende do Plano Nacional de Imunização. Essas doses, elas chegam, né, do Ministério da Saúde e são redistribuídas no município. Então, o município está preparado para poder vacinar em massa, mas a gente depende realmente da vinda das vacinas. Existe um planejamento, né, que é falado entre as regiões, que dessa forma a gente conseguiria aí, vacinar uma boa parte do público até outubro, novembro. Mas isso depende muito aí da quantidade de vacinas. Eu torço que isso seja junho, julho, que venha aí uma quantidade enorme de vacina para a gente poder imunizar a população, porque é só com a vacina que nós vamos ter tranquilidade para poder voltar ao normal, como nós vivemos aí todo esse tempo para trás. Então, a gente espera que venha uma quantidade muito grande de vacina, mas realmente a gente aguarda o plano. Até para não paralisar, né? A campanha está indo tão bem, né? Depois você tem que parar uns dias por falta de vacina. Não é só Suzano, né? É o país inteiro que está assim, né? Sim, porque quando chega uma quantidade, Edgar, essa quantidade ela chega e a gente já vacina. Então a gente tem vacinado todo o público previsto. Então, se é 64 anos, a gente tem vacinado todo mundo de 64 no mesmo dia. Eu queria até aproveitar aqui, Edgar, eu sei da audiência do grupo diário de Suzano. Eu queria até deixar um recado aqui, porque as pessoas acabam chegando muito cedo na fila, as pessoas acabam chegando 2 da manhã, 3 da manhã. Com medo, né? Isso, com medo de acabar. E quando a gente recebe a vacina, a gente recebe para 100% do público. Uhum. Então, quando você recebe a dose do Ministério da Saúde, ela já vem contemplada 100% aquela idade. Ninguém vai ficar sem vacina. Ninguém vai se ficar tiver a qualidade certa. Isso, se tiver a qualidade certa, pode vacinar. E às vezes acontece o quê? A gente chega lá no Arena, eu chego 6h30, 7 horas da manhã, já está aquela fila grande, a gente acolhe todo mundo. Quando é 9h30, 10 horas, Edgar, o Arena fica completamente vazio, né? E vai até às 17 horas. Então, você aí, o seu familiar que deve tomar nos próximos dias a vacina, né, o seu amigo, pode falar para ele ficar tranquilo, não precisa chegar lá 1 hora da manhã, 2 horas da manhã para tomar a vacina, porque as vacinas estão vindo do Ministério da Saúde, contemplando 100% daquela faixa etária. O Suzano está com algum problema em relação a pessoas que não voltam para tomar a segunda dose? Vocês estão fazendo... tentando identificar essas pessoas, tem gente que acaba não voltando, né? Isso é uma preocupação, na verdade, também. Edgar, hoje a gente tem em torno de 5% desse universo de 51 mil doses, né, que não vieram tomar a segunda dose. Então nós estamos falando aqui em torno de 1.000 pessoas que não vieram tomar a segunda dose. E assim, a gente já teve um número um pouco maior, a gente acabou fazendo uma campanha forte para aquelas pessoas virem tomar a vacina, a segunda dose. Então a gente hoje tem esse número de 5%, e aqui eu quero deixar bem claro aqui a todas as pessoas que tomaram a primeira e que não foram tomar a segunda, vão lá no Arena, procuram a Arena. Se tiver alguma dificuldade, vai até a unidade próxima, mas é importante a segunda dose, o reforço da vacina. No Brasil, algumas cidades acabaram, por engano, vacinando algumas pessoas com a Coronavac e depois com a AstraZeneca, ou vice-versa, né? Suzano, queria saber se Suzano teve algum caso assim. O Diário de Suzano está fazendo um levantamento aqui no Alto Tietê, né? Teve caso em algumas outras cidades. E aí eu queria saber se Suzano teve
alguma relação com isso? Não, graças a Deus a gente não teve nenhum incidente desse. Até uma recomendação nossa, no dia que vacina a Coronavac, eu só levo o Coronavac pro Arena e pros outros polos. Eu não tenho como errar. Eu já não faço isso para não ter como errar. Porque a gente sabe que ali, a gente está falando aí, Edgar, de num único dia vacinar 2.000 pessoas. Então, um erro, uma falha humana, a gente consegue até entender. Então, para não ter esse tipo de falha, a gente não desce a vacina que não seja daquele determinado público naquele dia. Certo. Secretário, se você me permite, tem algumas perguntas que as pessoas acabam Sim. ligando aqui para o jornal. Algumas dúvidas, talvez simples, mas assim, só para deixar aqui na nossa entrevista, as pessoas ficaram sabendo que o senhor vinha aqui. Tem algumas perguntas que fizeram. Por exemplo, vacinar no braço direito ou no esquerdo, tem alguma diferença? É uma das perguntas que as pessoas fazem direto aqui, ligam às vezes para o jornal. Sim. Você preparar, a pessoa que vai tomar a vacina, a preparação da vacina é feita na hora ou não? Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso aí. Tá. Não, existe uma recomendação, né, que quando você vai tomar a vacina, é feito um registro em qual braço você tomou, e na segunda eles acabam alternando. Então isso existe, é uma recomendação aí que veio, mas a gente está fazendo esse controle. A respeito da vacina, o que acontece, Edgar? Quando a gente leva a vacina para o Arena, a gente tem um volume muito grande de aplicação. Então, a gente acaba, para agilizar, a gente acaba fazendo a aspiração dessa vacina e colocando nas nossas caixas térmicas. Certo. E aí a gente leva ela até a mesa de aplicação. Mas esse método é totalmente transparente. A aspiração ela fica ao lado da mesa de preparação da vacinação. Então, assim, quem quiser conferir, pode ir lá e olhar. Inclusive, a gente já se deparou com casos de pessoas que querem ver a aspiração, a gente leva até o local, a pessoa olha, mas isso é um processo para a gente poder agilizar. Além disso, Edgar, o que acontece? Se aquele frasco de vacina ele ficar na mão do vacinador, o nosso corpo ele tem uma temperatura. Sim. E a vacina ela precisa ficar em outra. Uhum. Então a gente faz o que? A gente otimiza esse tempo, porque se aquela vacina ficar muito tempo na mão do aplicador, ela corre o risco aí de ter que ser retirada daquele lote para poder ser feito algum estudo nela por conta da mudança de temperatura. Então é tudo feito muito rápido, mas se caso alguém, no caso, tiver alguma dúvida e querer realmente ver se aquela vacina que ele está tomando é a vacina que estão aspirando, ele pode ir até a mesa, que fica ao lado, fica a menos de 2 metros, e ele pode conferir a aspiração. Tá certo. Tem um vídeo, né, que estava circulando aí sobre eu não sei se é de Suzano, uma suposta enfermeira vacinando. Algumas pessoas questionaram se estava sendo aplicada a vacina ou não. Sim. O que o senhor tem a dizer? Sim. Edgar, olha, é um assunto assim, inclusive agradecer a oportunidade de estar falando, porque a gente vê que hoje em dia a internet é terra sem lei, né? A pessoa coloca e aí depois que coloca que viu, né, o erro que cometeu, a pessoa retira o vídeo, mas mesmo assim a gente sabe o impacto que acontece. A vacinação ela é rápida, a vacinação ela é de 0,5, então a quantidade de líquido é pequena. Então as pessoas às vezes vêm e falam para mim assim, mas não é a seringa cheia? Não é a seringa cheia. Né? A vacinação ela é de 0,5, é uma quantidade bem baixa que vai dentro da seringa. E a enfermeira, no caso, fez a aplicação. Eu olhei o vídeo diversas vezes, a equipe técnica do comitê de enfrentamento olhou também o vídeo e a gente chegou à conclusão e a gente em nenhum momento a gente titubeou que foi aplicada a vacina. Né? Infelizmente as pessoas acabaram disseminando, algumas pessoas disseminaram por maldade essa fake news. Né? Fui até a casa da enfermeira no caso, a gente conversou com a enfermeira para dar uma palavra de apoio para ela e depois a própria família reconheceu mesmo que tinha sido aplicado a dose. Então é importante que as pessoas, quando elas têm alguma dúvida, primeiro passo, procurar ali a pessoa que fez a vacinação ou o diretor do polo. E se tiver alguma dúvida realmente, nós estamos aí para poder esclarecer. Né? Eu acho que foi uma coisa triste que aconteceu, né? A enfermeira está muito magoada, a gente vai fazer o teste na senhora que tomou a vacina. A família já se retratou, mas é importante ter essa responsabilidade na hora de muito chato isso, compartilhar né? algum conteúdo no Facebook. O pessoal não tem... Sem confirmar, vai soltando as coisas, né? Sem saber. Sim.
Bom, a prefeitura também, antes de começar a próxima pergunta, o Francisco fez uma pergunta aqui, interessante. Você tem UTI Covid no Hospital das Clínicas? Tem, né? Tem. Quantos Lá, por enquanto, são 20 UTI Covid. São 20 e 10 de enfermaria. E 10 de enfermaria. Agora nós vamos ampliar agora, tá? Nós vamos fazer ampliação lá. Tá certo. E lá, só para também colocar, que lá nós já tínhamos também enfermaria de Covid. Então, antes de todo esse processo, a gente já tinha conseguido abrir lá 20 vagas de enfermaria. Tá certo. Bom, a prefeitura abriu um cadastro agora, né, para profissionais da saúde que não tomaram a vacina. Então tem ainda profissional da saúde que não tomou nem a primeira dose ainda. Por que aconteceu isso? É a falta da vacina mesmo ou o profissional acabou não indo? Por que Não, Edgar, o que acontece? Isso tem ocorrido em todas as cidades que a gente acaba conversando com outros secretários. Com o aumento do número de leitos e essa ampliação aí do sistema de saúde, muitos profissionais que às vezes não estavam trabalhando, profissionais que estavam em casa, eles foram chamados para trabalhar. Na linha de frente, na verdade, né? Correto. Eles foram chamados para trabalhar. E aí, às vezes é um auxiliar de enfermagem, né? Às vezes é um técnico em farmácia. Esse cara que estava parado, ele veio e ele acabou sendo introduzido no mercado depois desse dia que teve a vacinação. Entendi. Então, essas doses, elas não foram suficientes, né? Elas não foram suficientes para esse público, que são profissionais de saúde e trabalhadores de saúde. E aí, trabalhador vai desde o administrativo, né? Que está trabalhando no hospital, que também tem contato com a pessoa. O administrativo é uma das pessoas mais importantes, né? Porque quando a pessoa chega com Covid, ela vai abrir uma ficha, ela se depara, a primeira pessoa, ela se depara com o administrativo. Até a pessoa mesmo que faz a limpeza, a pessoa que faz o serviço de copa. Então, esses profissionais, eles acabaram aumentando, né, no decorrer desses meses. E aí, por isso que teve essa falta de vacina para esse público. O que o Estado fez? A gente já notificou o Estado, né? A gente já fez um ofício, nós já mandamos. O prefeito também, através do Condemate, também já oficiou o Estado e nós estamos aguardando, né, o Estado se posicionar para a gente poder fazer a aplicação. E aí o que acontece? A gente abriu um cadastro dentro da prefeitura, lá do site, a gente abriu um cadastro para que esses profissionais possam se cadastrar e a gente ter uma real quantidade aí de quantas pessoas estão faltando. Certo, é que não é que esses trabalhadores trabalharam sem a vacina, é que entraram depois, né? A maioria entrou depois desse processo e aí acabou que... Aí tem que ser vacinado e não tem jeito, que é profissional de saúde. Da saúde, né? Bom, em relação a respiradores, né? Como está a situação? Algumas cidades, teve até uma pesquisa da Confederação Nacional de Municípios dizendo que algumas cidades têm dificuldades em relação a respiradores. Suzano está sob controle. Suzano está sob controle, todos os leitos que eu citei, né, de UTI tem um respirador. A gente também temos o suporte ventilatório dentro do pronto-socorro, né, então também se precisar fazer algum tipo de intubação, alguma ventilação mecânica dentro do pronto-socorro, nós temos também. A gente tem uma quantidade legal aí de respiradores, também não passamos aí por dificuldades. A Maria Lúcia Santos de Oliveira está perguntando quando vai ser a vacina para pessoas com 62 anos. Não sei se é possível estimar isso, né? Porque também tem a questão depende da... Maria Lúcia, né? Maria Lúcia. Maria Lúcia, obrigado pela... Santos de Oliveira. Maria Lúcia Santos de Oliveira, obrigado pela pergunta. Já é a próxima fase, viu? Fica tranquilo que para a próxima semana já deve anunciar aí através do site da prefeitura, do Facebook, pode ficar atento nas redes sociais que daqui a pouquinho já deve ter informação. Hoje nós vacinamos 64, amanhã a gente vacina 63, sexta-feira a gente vacina segunda dose de 68 e na próxima semana provavelmente o governo do estado já deve mandar para nós as doses para quem tem 62 anos e aí o público da senhora, a senhora pode se vacinar nesses polos que eu falei. Então na próxima semana já deve ter alguma informação. Secretário, como que está a questão? Muita dúvida, essa dúvida que as pessoas têm também. As pessoas que têm os primeiros sintomas da Covid, para onde que elas têm que ir? No caso, nos postos de saúde que estão atendendo, aqui em Suzano, como que é o procedimento hoje? A pessoa fica em casa ou não? Como que está isso hoje? Legal. Nós temos alguns tipos de serviço à disposição do município. Então nós temos as unidades básicas de saúde, nós temos o telemedicina e nós temos o nosso pronto-socorro. Então, Edgar, a pessoa sentiu o primeiro sintoma. Então, sentiu o primeiro sintoma, vamos se isolar,
né? Vamos ter cuidado e vamos fazer o teste, tanto numa unidade de saúde básica ou dentro do nosso pronto-socorro. As unidades de saúde estão fazendo os testes, né? Fazem no começo da pandemia tinha que pagar, né? Aquela coisa, agora não. Nós estamos fazendo, nós estamos testando. Então a pessoa pode se dirigir até a unidade básica de saúde ou até o pronto-socorro e fazer o teste. A partir do teste, a pessoa passa com o médico, né, da unidade, e aí o médico faz a avaliação se esse caso é um caso de internação ou não. Uhum. Se esse caso for um caso de internação, a pessoa vai até o pronto-socorro, a gente faz a internação dela. Se não for um caso de internação, a pessoa retorna para casa com uma relação de medicamentos, né, no caso que ela tem que tomar, e ela vai fazendo aí, o uso da medicação. É importante lembrar também, piorou, não pense, pronto-socorro, né? Nós tivemos casos de pessoas que pioraram em casa com medo de ir até o hospital, né? E depois para a gente reverter o quadro é muito difícil. Então a pessoa piorou, pessoal, não hesite, vai lá e procura, né, o serviço de pronto-socorro municipal, se for o caso, fazer a internação. Ou seja, os primeiros sintomas ele tem que procurar a unidade de saúde e só ficar em casa depois que passar pela unidade de saúde, para saber tipo de gravidade ele está. Isso, porque lá dentro da unidade o médico vai ver saturação, o médico vai ver realmente se é Covid através do teste, então tem uma série de coisas que ele vai estar ali analisando o quadro clínico da pessoa, que aí é uma conduta médica, né? E aí ele vai ver se o caso é de internação ou não, se a pessoa pode retornar para casa. Uhum. Como o senhor está vendo hoje as medidas de restrições em Suzano? Está na fase de transição ainda do Estado, né? Como que está a questão hoje? Claro, a vigilância sanitária tem feito aí um trabalho de fiscalização em relação ao comércio. Está tendo um respeito grande ou não? Como que o senhor está vendo isso? Sim. Edgar, a gente está numa fase de transição, né? A gente regrediu uma faixa, mas a gente tem que passar aqui para as pessoas que não é um momento de relaxamento. Né? A gente tem que se cuidar, a gente tem que entender que o distanciamento social, o uso de máscara, o álcool em gel ainda é fundamental, né? Porque nós não temos um remédio para tratar essa doença, o que nós temos são vacinas, né? Nenhum médico comprovado pela Anvisa, que a Anvisa deliberou e falou, olha, pode usar esse medicamento. Então a gente tem que se cuidar. Eu tenho notado em alguns pontos aí um certo relaxamento, né? Então a gente, através lá das posturas, né, junto com o prefeito, a vigilância sanitária, a gente está indo atrás para poder conversar com a população aí, né? Mas não é momento de relaxamento, né? A gente tem que se cuidar, tem que manter o distanciamento social, tem que manter aí o uso da máscara e do álcool em gel. As pessoas têm que ter responsabilidade, porque se cada um tiver a consciência, né, de poder seguir essa regra básica, a gente, no todo, a gente vai ganhar, porque daí a gente vai poder liberar os comércios, liberar os demais equipamentos com responsabilidade. E teve alguma multa por não uso de máscara? Não, ainda não. É mais um trabalho de conscientização. É mais só se a pessoa não quiser mesmo, aí sim, né? Isso, é mais um trabalho de conscientização mesmo, o Edgar. Eu posso verificar depois e mandar aqui para o diário para ver se houve alguma multa, mas eu não me recordo agora, nesse primeiro momento. É mais um trabalho de conscientização mesmo. Secretário, a gente sabe que as escolas estão voltando, né? Segundo aí a determinação do Estado, as escolas começaram a voltar, né? As escolas estaduais, particulares. Aqui em Suzano também tem o decreto do prefeito, né? Que já autoriza a volta em relação com restrições, né? Da Secretaria de Educação, evidentemente, é claro, mas tem uma parceria aqui da Secretaria de Saúde, do projeto Acolhimento na Volta às Aulas, né? Que você falasse um pouco como que é esse tipo de trabalho, de acolhimento, a importância dele, né, para os professores que estão voltando às aulas, como que foi essa parceria com a Secretaria de Educação? Tá, eu queria aqui também, Edgar, colocar que as ações da Covid-19 não é uma ação somente da Secretaria de Saúde. Sim. É uma ação de todo um governo. Então, temos várias secretarias que estão participando desse processo, na qual eu queria aqui agradecer, em nome lá do secretário Leandro, todos os secretários que estão envolvidos nas ações. A gente tem um comitê, né, de contingenciamento da saúde, que faz reuniões com a educação e demais secretarias,
E quando teve essa possibilidade, né, de volta às aulas, a gente já se reuniu, fizemos uma primeira reunião, onde a gente ali solicitou alguns protocolos, né, para a educação, e estamos fazendo essa parceria. Como foi um período muito grande de afastamento de alunos e professores dentro das salas de aulas, então a gente resolveu criar esse projeto, que é uma parceria da educação com a saúde, desse acolhimento de volta às aulas. Então já teve uma primeira reunião, né, nós estamos dividindo em blocos, né, realmente para poder recepcionar tanto o professor, o educador, como o aluno, né, que está voltando, Edgar, depois de 1 ano e alguns meses, né, 1 ano e 6 meses, eu acho, 1 ano e 4 meses, 1 ano e 3 meses, ele está voltando às aulas. Então esse projeto realmente é para conscientizar, para acolher essas pessoas que estão voltando para as aulas, tanto na rede municipal creche como no fundamental. Tá certo. Secretário, a gente está caminhando aqui para o final da entrevista. Pedir para o senhor deixar aí uma mensagem, alguma orientação que eu não perguntei, alguma coisa que o senhor quer falar, né, aqui para a gente encerrar a nossa entrevista. Só dizendo aqui para o Francisco Freitas Filho, ele está perguntando sobre a construção do Hospital Regional de Suzano. O secretário, o Francisco, ele falou no começo da entrevista. Aí, se você puder recuperar lá o comecinho da entrevista, você vai ver que ele falou sobre o assunto. Como o nosso tempo já está estourado aqui, não vai dar tempo dele repetir novamente, tá bom? Obrigado pela sua audiência. Secretário, se só deixar sua mensagem, alguma orientação que o senhor quiser falar aqui no final, para a gente encerrar aqui a nossa entrevista. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui, pelos esclarecimentos que o senhor trouxe aqui para nós. Obrigado, Edgar. É importante a gente tá esclarecendo as dúvidas, passando as informações nesse momento, né? Eu queria aqui deixar um recado e avisar, Edgar, a todos que estão nos acompanhando, que realmente se cuidem, né? Que as pessoas usem máscara, que as pessoas usem o álcool em gel, façam distanciamento social. Se você tem algum parente, né, que não tomou a vacina ainda e está incluso, né, naquele grupo que já era para ter tomado, que você convença ele a tomar a vacina, porque a saída para todos nós é a vacinação. E queria dizer que as pessoas podem acompanhar as informações pelo site da Prefeitura, né, pelo Facebook. Está bastante atualizado, tenho entrado lá no Facebook, né? Tá sempre atualizando. A gente tem a comunicação tem atualizado diariamente. Então, quem tiver qualquer dúvida pode entrar em contato conosco, lá com a Secretaria de Saúde, que vai ser sanada todas as dúvidas e que realmente a gente, nesse momento, a gente se conscientize que logo, logo essa pandemia vai passar e, se Deus quiser, nós vamos voltar à vida ao normal. Eu queria agradecer toda a equipe de saúde, Edgar, toda a equipe que está dando um suporte muito grande para nós lá, de coração mesmo. São pessoas que entram 7 da manhã, não tem horário para sair, são pessoas que saem 10, 11 horas da noite, que às vezes deixam até a própria família para poder estar lá. Então, são guerreiros mesmo. Então, eu faço questão de enfatizar em todas as entrevistas. Eu queria agradecer mesmo esse grupo que está atuando lá dentro da Secretaria de Saúde, que está trabalhando todos os dias. Agradecer também aqui a minha família, minha esposa, meus filhos, né, que a gente tem hora para sair, mas não tem hora para chegar. E agradecer também ao nosso prefeito Rodrigo, né, que tem feito inúmeros esforços para cuidar tanto da nossa cidade de Suzano, como de toda a região aqui do Alto Tietê. Então, um abraço para o prefeito, dizer que o trabalho que nós estamos fazendo aqui é muito fruto do que ele deixa a gente, né, ter as nossas independências dentro da secretaria, de poder trabalhar, de poder fazer. Então eu quero agradecer aqui o prefeito, agradecer ao Grupo Diário, Edgar, por estar mais uma vez aqui, esclarecendo aqui esse momento de pandemia, e a hora que puder, volto de novo com o maior prazer. A gente que agradece. Obrigado mais uma vez. Eu queria agradecer a todos os internautas que mandaram mensagens aqui para a nossa live e pedir para você continuar nos acompanhando durante a semana. Obrigado e até a próxima entrevista.